Olá, gente. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês nessa tarde de muita aprendizagem. Eu sou a professora Silvia Cardoso e a minha disciplina é Ciências. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre viagens interplanetárias e interestelares. Então, já para a gente começar a nossa conversa, vamos entender o que significa essas duas palavras, tá? Quando eu falo viagem interplanetárias, são viagens espaciais que ocorrem entre planetas. E viagens interestelares são viagens que podem ocorrer entre estrelas. E será que o homem já realizou essas viagens? É isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje, tá? Para começar a nossa conversa, eu trouxe para vocês aqui a notícia que foi publicada na revista Super Interessante, que fala sobre a próxima missão da NASA de viagem para a Lua, né? Então a NASA planeja mandar a primeira mulher para a Lua em 2024. A nova missão foi batizada em homenagem a Ártemis, deusa grega da Lua. Essa notícia aí ela foi publicada em 14 de maio de 2019, o ano passado, né? Então a NASA vem com esse projeto aí para voltar para a Lua, né? Diante dessa notícia, eu trago para vocês aqui algumas questões para a gente pensar na nossa aula de hoje, que são questionamentos importantes, né? O primeiro deles é, de fato, o ser humano foi à Lua? Por que essa questão, gente? Porque ainda hoje muita gente duvida de que o ser humano ele já foi à Lua, ao nosso satélite, né? Então, eu trago esse questionamento para a gente pensar na nossa aula. De fato, será que o homem foi à Lua? A gente vai ver, né? A segunda questão é por que o ser humano ele não voltou mais à Lua, né? A gente sabe que foi lá no passado e depois não voltou mais. Por quê? E a terceira questão, ela está relacionada à ideia de viagem interplanetária, né? Então, a gente sabe que existe um desejo do ser humano de conhecer e de viajar para outros planetas, e dentre esses planetas, um que é mais pensado é Marte. Então, eu trago aqui para vocês a questão. Por que, entre os planetas do Sistema Solar, o ser humano ele pretende viajar para Marte? E, professora, que história é essa? Viajar para Marte? Será que é verdade? Vamos ver, tá? A partir dessas questões, a gente vai conhecer o que é que a ciência está fazendo, o que é que a ciência está produzindo de conhecimento, o que é que a ciência está produzindo de tecnologia e o que nos espera nesse futuro aí grandioso. Então, vamos começar pela primeira questão. A missão Apolo, que foi a conquista da Lua, né? A primeira missão que planejou e que conquistou o espaço sideral, o espaço da Lua, foi a missão Apolo. Essa missão aconteceu em várias etapas de testes, certo? Então, teve Apolo 1, 2, 3, até chegar na Apolo 11. Foi na missão da Apolo 11 que o ser humano conseguiu pisar pela primeira vez na Lua. E na imagem aí vocês têm os 3 astronautas que participaram dessa missão, né? Então temos aí na imagem, primeiro, o Neil Armstrong, o Michael Collins e o Buzz Aldrin, certo? Os 3 integrantes da Apolo 11, que foi uma missão tripulada enviada para a Lua em 1969. Desses 3 aí, o que está no meio, ele propriamente não pisou na Lua, tá? Ele ficou orbitando no módulo de comando ao redor da Lua, enquanto os outros 2 fizeram, né, a missão, pisaram na Lua. O primeiro a pisar foi o Neil Armstrong e depois o Buzz Aldrin. Então essa foi a primeira vez, mas não foi a única vez que o ser humano pisou na Lua. Depois da Apolo 11 veio Apolo 12, 13, 14 até a 17. Então no total foram 12 seres humanos que já pisaram na Lua. Então a gente tem muitas evidências, muitos registros históricos dessa ida do ser humano à Lua. Mas mesmo assim ainda tem gente que duvida, e se você for pesquisar na internet, você vai encontrar vídeos no YouTube de pessoas com teorias conspiratórias, dizendo que isso não aconteceu, que foi uma armação dos Estados Unidos, enfim.
tem essas conversas aí, né? Mas como é que a gente pode argumentar em relação a esses questionamentos e essas dúvidas que são colocadas em relação à ida do homem à Lua, né? A gente pode, primeiro, conhecer que tecnologia estava disponível na época. Então, a missão ela ocorreu com o lançamento do foguete Saturno V. Aqui na imagem você tem um modelo das partes que constituem esse foguete. Então, do número 1 ao número 6 eu tenho o número 1, 2 e 3 são partes que servem para impulsionar o foguete, para lançar o foguete. Então, à medida que o foguete ia subindo, essas partes iam se soltando da nave espacial. E os astronautas ficaram nessa parte de cima, onde está enumerada com o 5 e o 4, né? Dentro dessa parte aí, 5 e 4, a gente ia encontrar a espaçonave Apollo 11. Essa espaçonave, como vocês podem ver na imagem, né? Procurem localizar onde estão os astronautas. Eles estão localizados dentro do módulo de comando. Dentro desse módulo de comando também tinha um módulo de serviço. Então isso aqui formava o Columbia e o módulo lunar, que foi a parte usada para pousar na Lua. Então essas são as partes da espaçonave, a tecnologia que se tinha na época para realizar essa missão. Além de conhecer Volta aqui para mim. Além da gente conhecer um pouco da tecnologia dessa espaçonave, né, entender como ela funciona, a gente também pode se basear em outras evidências para comprovar a ida do ser humano à Lua. Que evidências são essas? Eu gosto de usar duas principalmente, tá? A primeira delas é que quando os seres humanos foram à Lua, eles instalaram lá espelhos retrorefletores. Vamos ver na imagem aqui o que são esses espelhos, né? Eles foram colocados na superfície lunar pelos astronautas da Apollo 11. Então esse espelho instalado lá, ele serve para quê? Ele serve para que daqui da Terra a gente consiga emitir um raio luminoso que bate nesse espelho, volta para quem está na Terra e dessa forma é possível medir a distância exata entre a Lua e a Terra. Então, qualquer pessoa de uma base de comando consegue fazer esse procedimento. Então, isso aí é uma prova da ida do homem à Lua, né? Outra coisa também muito importante foram as rochas lunares que foram trazidas nessas missões. Só na Apollo 11 foram trazidos de rochas lunar um total de 384 quilos de rochas, né? E aí você pode se questionar, professor, mas será que isso é rocha mesmo da Lua? Essas rochas, elas foram examinadas por diversos cientistas no mundo inteiro e a composição química dessas rochas difere de qualquer tipo de rocha que a gente possa encontrar no nosso planeta Terra. Então, isso aí são fortes evidências, né? Além da gente lembrar também do contexto histórico da época, do motivo que levou o ser humano à Lua, que a gente vai conversar sobre isso mais a seguir, né? Aqui a gente tem colocado no Museu Nacional do Ar e o Espaço, que fica localizado em Washington, nos Estados Unidos, o Columbia, que é a parte da espaçonave que os astronautas voltaram para a Terra. Foi nesse módulo aí, no Columbia. Esse módulo, essa cápsula, né, ela caiu no mar e eles foram retirados e resgatados dessa cápsula aí. Então está lá no museu esse registro histórico, para que todos possam ver, possam conhecer que nada disso é fantasia. Tudo isso foi fato real, foi ciência unida à tecnologia. E aí, a gente parte para a segunda questão dessa aula, né? Sim, professora, mas se o homem foi à Lua em 1969, fez todas essas missões, por que ele não voltou mais lá, né? São questões para a gente pensar e são questões que as pessoas usam para colocar em dúvida esse feito científico histórico, né? Então a gente pode trazer aqui algumas razões, alguns motivos que explicam o motivo pelo qual o ser humano ainda não voltou na Lua. Eu elenquei para vocês 5 motivos. O primeiro motivo, e muito importante, é o contexto histórico e político, né?
Lá em 1999, existia uma disputa de poderes políticos entre Estados Unidos e União Soviética. Então, naquela época, eles estavam disputando para ver quem tinha a tecnologia mais potente, para ver qual era a maior nação mais poderosa do mundo, né? E quem conseguisse vencer a corrida espacial, como é conhecida na época, né? Seria a maior potência do mundo. Então, foi uma disputa muito grande entre Estados Unidos e União Soviética, e os americanos, eles venceram essa corrida, né? E esse momento histórico, ele é conhecido como Guerra Fria. Então, a gente só foi à Lua porque existia essa disputa. Depois que se conquistou, não tinha mais necessidade de fazer essa disputa, né? Isso aí é um dos motivos. O outro motivo é a questão do alto investimento financeiro. Gente, um projeto desse envolve muito dinheiro. Não vale a pena gastar mais dinheiro para conhecer aquilo que a gente já conhece. Então, durante todas essas missões que o ser humano foi à Lua, ele conseguiu coletar muito material, trazer muitos registros, né, do nosso satélite. Então, não valia a pena pensar no custo-benefício, né, de fazer uma outra missão, já que o benefício em termos de conhecimento não seria tão alto até o momento, né? Outro ponto é a questão do desenvolvimento das novas tecnologias. A gente, depois da ida até a Lua, o ser humano ele desenvolveu muitas formas de explorar o universo, de explorar o espaço. Então, não seria necessário, não seria primordial fazer uma missão tripulada para colocar em risco a vida dos astronautas sem um propósito maior, né? A quarta questão é que se produziu um vasto conhecimento científico já a partir das missões que teve da Apollo 11 e também mudanças nas betas científicas, porque o objetivo da ciência passou a ser explorar o sistema solar, conhecer melhor outros planetas, tá? Então, todos esses motivos aí justificam o não retorno do ser humano à Lua até o presente momento. Então, só para a gente exemplificar, a gente tem aí algumas das tecnologias que foram desenvolvidas depois dessa missão Apollo, né? Então, a gente tem telescópios potentes, radiotelescópios, os telescópios espaciais, as sondas espaciais. Todos esses equipamentos, eles funcionam sem a necessidade da presença humana e tem tecnologia para captar imagem, coletar materiais e trazer diversas informações de todo o espaço para os cientistas aqui da Terra, né? Então, a gente tem uma relação da ciência, tecnologia e exploração espacial. Especialmente em Marte, eu trouxe aqui só para exemplificar para vocês uma sonda espacial que é veicular, a sonda espacial Spirit, que foi um veículo de exploração espacial não tripulado, cuja missão era estudar o planeta Marte, permanecendo ativo de 2004 até 2010. Então, veja, a gente tinha um robô circulando na superfície do planeta Marte. Esse robô com câmera fotográfica, com capacidade de coletar material para fazer análise de solo. Então, com tecnologia bem avançada, não teria necessidade, né, de fazer outras missões até a Lua para poder estudar aquilo que o homem já conhece até uma certa medida. Mas aí a gente começa, a partir da notícia que eu trouxe para vocês, daquela nova missão Artemis, que agora o governo americano resolveu retornar à Lua com essa missão Artemis, aí a gente vai entender agora por que surgiu um novo motivo para voltar à Lua. O objetivo é diferente, tá? Então trago aqui mais uma vez para vocês a questão. Por que entre os planetas do Sistema Solar, o ser humano ele pretende viajar para Marte, né? Pretende realizar essa viagem interplanetária entre a Terra e Marte. A gente vai ver alguns desses motivos, né? Primeira coisa, vamos analisar aí as condições de sobrevivência humana em relação a todos os planetas que compõem o Sistema Solar. Então, tenho aqui um esquema do Sistema Solar, uma ilustração do Sistema Solar. Então, o Sol como a estrela principal desse sistema, né? E aí, a partir do Sol eu tenho bem pequeno
o planeta Mercúrio, depois Vênus, Terra, Marte. Esses 4 primeiros são chamados planetas rochosos, tem uma crosta rochosa, uma superfície sólida, tá? Aí depois vem Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que são planetas que têm grande parte da sua composição constituída por gases, então são chamados de planetas gasosos. Então, já nesse primeiro momento, a gente entende por que Marte é um dos planetas mais visados pelo ser humano para realizar essa viagem tripulada, né? Porque Marte, além de estar muito próximo do planeta Terra, veja aí que quem é vizinho do planeta Terra? Marte e Vênus, né? Além de ser vizinho do planeta Terra, ele também é um planeta rochoso, onde a gente pode pisar nessa superfície, onde a gente pode andar nessa superfície. Nos planetas gasosos não teria essa possibilidade de andar sobre a superfície desse planeta. Então fica muito mais complicado. Então o que a gente tem aí é a possibilidade de fazer viagens interplanetárias tripuladas para esses planetas rochosos. E aí a gente vai analisar também a questão da temperatura desses planetas. Que temperaturas elas são viáveis para a sobrevivência e permanência do ser humano nesses planetas? Se a gente for olhar aqui a temperatura média dos planetas, a gente tem aqui Mercúrio com a temperatura média de 169 graus, uma temperatura bem alta, mas a máxima ela pode ser muito maior, pode chegar até 427 graus Celsius, ou seja, é um planeta muito quente e a gente não tem tecnologia para viajar para esse planeta até o momento, né? No planeta Vênus também temperatura altíssima, 462 graus Celsius. Então a gente vê que os planetas que estão mais próximos do Sol são bem mais quentes, têm temperaturas bem mais elevadas. Já o planeta Terra, que está em terceiro lugar, a temperatura média no planeta Terra é de 15 graus Celsius, podendo variar aí da máxima de 56 e a mínima de 89. Em Marte, a gente vai ter uma temperatura negativa. Marte vai ter uma temperatura média de menos 63, podendo oscilar aí na máxima de menos 3 graus Celsius e a mínima de menos 133. Então, dentro dos planetas rochosos, aquele que tem uma temperatura que a gente tem tecnologia para suportar a sobrevivência do homem nesse local, seria Marte, tem a temperatura um pouco mais próxima da Terra, né? E aí, isso já é um motivo, mais um motivo que acrescenta a possibilidade de viajar para Marte. Outra questão também está relacionada à composição química da atmosfera desses planetas. O planeta Mercúrio ele não tem uma atmosfera ou uma atmosfera muito fina, praticamente indispensável, né? Vênus, que tem uma atmosfera formada por dióxido de carbono e nitrogênio. A Terra, na sua maior parte, é constituída, a atmosfera da Terra, né, é constituída por oxigênio e nitrogênio. É importante salientar que vocês vão ver aí que o planeta Terra é o único planeta que tem o gás oxigênio na sua atmosfera. E isso porque aqui é o único planeta que tem seres fotossintetizantes, que são aqueles que realizam fotossíntese, como as algas e as plantas. E são esses seres responsáveis por produzir todo o oxigênio que temos na atmosfera terrestre. Então isso é um ponto muito importante. A Terra é o único planeta que tem oxigênio. Além, né, do nitrogênio, que é um dos principais componentes da nossa atmosfera, entre outros gases, né? Nessa tabela aí só está representada os principais, aqueles que estão em maior quantidade. Em Marte, eu tenho uma grande quantidade de dióxido de carbono e também nitrogênio. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno vai ser principalmente constituído por hidrogênio e hélio. Então, dentro dos planetas, né, Marte é o que tem a temperatura mais aproximada da Terra. Marte é o que tem uma atmosfera também próxima da Terra. Marte é sólido, é rochoso, então possibilita essa viagem interplanetária.
até esse local. Então, são essas características, né, que são importantes. Além disso, gente, outra questão que abre os olhos e faz os olhos dos cientistas brilharem para a questão do Marte é porque já foram identificadas evidências da presença de água em Marte. Eu trago para vocês aí duas imagens, uma que traz vestígios da existência de rios que já foram extintos no planeta Marte. Então tem a imagem aí do leito do rio, né? Ficou o vestígio, a marca desse rio no solo de Marte. Além também de imagem das calotas polares que contém água no estado sólido. E recentemente uma pesquisa italiana descobriu que embaixo dessa calota tem um mar de água no estado líquido. Então essas evidências aí, elas trazem uma grande possibilidade de existência para a vida nesse planeta. Então isso é mais um requisito importante para a exploração e para o investimento, né, da pesquisa nesse planeta. E aí a gente vai falar um pouco sobre o programa Artemis, né? O que é esse programa? Com o programa Artemis, a NASA levará a primeira mulher e o próximo homem à Lua em 2024, usando tecnologias inovadoras para explorar mais a superfície lunar. O principal objetivo dessa próxima missão é estudar quais as possibilidades de colonização da Lua. É isso mesmo que vocês escutaram. Eles querem colonizar a Lua, gente. Para que futuramente, por volta do ano de 2030, seja possível lançar foguetes em direção a Marte, que partirão do nosso satélite. Então, por que o homem ele quer voltar à Lua agora? Porque ele quer colonizar a Lua, ele quer preparar toda uma estrutura no nosso satélite para que da Lua a gente possa viajar para Marte. Isso está previsto para 2030. E eu quero estar viva para ver isso, velho. Tá perto de chegar, né? Que com esse negócio de coronavírus, mas a gente tá aqui firme e forte, usando a nossa máscara, usando o álcool em gel, se protegendo, fazendo o distanciamento social, porque aí a gente vai ter a oportunidade de ver mais esse fato histórico, né? Da ida do homem até Marte. E eu tô aqui para poder registrar isso aí. Então, olha, aqui eu trago para vocês as 12 candidatas que já foram escaladas para essa missão. Dentre dessas daí, é uma dessa que vai participar dessa missão de ir à Lua, né? Então, vocês devem estar olhando para a cara de alguma delas que em 2024 vai ser a primeira mulher a pisar na Lua. E por que isso é importante? Porque a gente discute tanto sobre a questão da igualdade e do direito das mulheres e a gente vê que na ciência a mulher ainda ela não está tão presente como em diversos setores da sociedade, na política, né? Quantas mulheres governaram o nosso país como presidente? Uma apenas, né? Então, no setor político, na ciência, em todos os setores, as mulheres elas são menos representadas, né? Então, é muito importante, é um marco histórico que vá a primeira mulher para a Lua para mostrar que a gente está evoluindo nessa questão dos direitos humanos. E aí eu trago aqui um exercício para vocês refletirem, né, algumas perguntas sobre a colonização de Marte. Porque vai colonizar a Lua para depois tentar colonizar Marte, né? E eu trago algumas questões que não vai dar para a gente responder hoje, né? Eu vou ter que encerrar a aula, mas eu deixo a imagem para vocês tirem a foto. Eu quero me despedir, desejar para vocês um bom final de semana. Meus contatos estão aí. Pode falar comigo no Instagram, no YouTube, certo? E até a próxima aula.